Olá, pessoal. Estamos começando mais um Comunica Podcast. Eu sou Verônica Anchieta. Eu sou o Gabriel Telê e antes de começarmos, gostaria de estar agradecendo a coordenação de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, a reitoria, ao professor Márcio, que é o idealizador desse projeto, Cláudia. E hoje estamos aqui com uma convidada de honra, Cláudia Geiger. Cláudia Geiger é jornalista especializada em meio ambiente, desenvolvimento social e sustentável. Hoje, o tema da nossa pauta será o jornalismo em meio ambiente. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, estou muito feliz de conseguir estar aqui com vocês, apesar de tantas tentativas. Né? Que bom te ter aqui. Imagina. Cláudia, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória no jornalismo e como a pauta do meio ambiente começou a fazer parte, assim, do seu interesse. Na verdade, a questão ambiental sempre foi um assunto da minha casa. Então, no meu livro, inclusive, na introdução, eu falava que o que o mundo hoje preconiza para sustentabilidade, para mitigação, eu aprendi por instinto com os meus pais. Então, o vínculo com a natureza sempre existiu. E eu não trabalhei sempre com jornalismo ambiental, mas eu sempre busquei essas pautas porque é o meu interesse. E comecei lá no Espírito Santo, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, que comecei na afiliada Globo de lá, depois fui para Vitória, depois a Central Globo de Jornalismo me convidou para fazer parte do núcleo de jornalistas de rede, na época que existia um núcleo apenas para jornalistas que eram autorizados a entrar no Jornal Nacional, Fantástico, Globo Repórter. E aí quando eu estava no Rio ainda, e foi quando eu vim conhecer Mato Grosso do Sul, para saber se eu ia ficar aqui ou não, e eu nunca tinha pisado no Centro-Oeste, eu sou de Mata Atlântica, né, eu sou do Sudeste. Foi quando você veio fazer o seu trabalho no Pantanal? Foi quando eu vim conhecer a TV Morena para saber se eu ia querer trabalhar aqui ou não. Eu vim do Rio, da Globo Rio para cá, e passei uma semana aqui. Quando eu voltei para o Rio, falei para o meu chefe, falei, cara, eu vou, mas eu vou ficar lá 3 anos só, porque é muito longe da minha vida, de tudo, era uma realidade muito diferente, inclusive de tecnologias usadas na empresa daqui, do que eu tinha lá. Eu falei, nossa, vou ficar só 3 anos. Tem 27 que eu tô aqui no estado, porque eu acabei me apaixonando pelo Pantanal, pela Mata Atlântica, pelo Cerrado, a gente tem um restinho de Mata Atlântica aqui. E fui ficando e tô aqui até hoje. E foi alguma reportagem marcante que você fez aqui que te fez, talvez, se apaixonar pelo meio ambiente? Na verdade, não. Na época, na Globo, a gente tinha um diretor que se chamava Carlos Henrique Schroeder. E aí o Schroeder falou para mim assim, vai com olho novo, sabe? Vai com olho de primeira vez e tenta mostrar um Brasil que o brasileiro não conhece. E foi assim que eu vim. Então, tudo para mim era novidade. E eu queria que todo mundo visse aquilo que eu estava vendo. E dessa forma eu fui me encantando. Eu nunca tinha pisado no Pantanal, nunca tinha visto Cerrado na vida. Tem até uma história muito interessante que eu fui fazer. Eu já cheguei aqui na TV Morena como repórter de rede, né? Porque quem indicava na época era a Central Globo de Jornalismo. Então eu era a pessoa da Globo em Mato Grosso do Sul, que tinha sempre um repórter da Globo no estado. E aí eu fui ficando, era para eu ficar só 3 anos, e fui ficando, e eu fui descobrindo que o que me deixou aqui não foi uma reportagem em si, foram as possibilidades de descoberta, de histórias para contar, de pessoas para conhecer, porque no Sudeste a gente não tinha muita essa informação, a gente via pouca coisa do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, então entravam pouquíssimas reportagens. E quando eu cheguei, eu me desafiei, minha chefia no Rio me desafiou e tive essa possibilidade na TV Morena de fazer as minhas pautas. Eu levantava os assuntos, sempre gostei muito de estudar, de ler, eu sou a rainha de ler artigo científico, e fui descobrindo, fui me apaixonando e foi passando o tempo. Quando eu percebi, já estava aqui há tanto tempo. Ô, Cláudia, normalmente as pessoas só percebem, dão atenção ao meio ambiente quando viram uma tragédia. Você acha que tem como a gente, como nós comunicadores, tem como a gente transmitir essa informação do meio ambiente? Qual meio tem como a gente transmitir essa informação do meio ambiente sem que seja apenas com tragédia? Verônica, eu discordo de você porque eu fiquei 24, 25 anos na TV Morena. Nesses 25 anos, 80% das reportagens de meio ambiente que eu fiz foram assuntos bons. Só de Globo Repórter eu fiz 47 programas, sendo que desses 47, a maioria sobre algo no Centro-Oeste e notícias boas. Então, o que muda não é a percepção de que só o desastre da Ibope. O que muda é a forma como você trabalha a sua pauta para conversar com seu chefe e oferecer aquela pauta.
Então, eu me preparava muito, eu sempre estudei muito, sempre tive uma rede de fontes gigantesca, e isso me fez ter a possibilidade de, quando eu oferecia uma pauta, olha, eu queria fazer uma reportagem sobre os jacarés do Pantanal, mas sobre o que do jacaré do Pantanal? Eu falei, a gente teve uma guerra aqui, que foi a Guerra dos Coreiros, nos anos 80, e depois você não tem mais, você hoje tem uma pesquisa super desenvolvida na Embrapa Pantanal sobre os jacarés do Pantanal, a espécie tem tanta coisa interessante, o filhotinho vocaliza dentro do ovo, ele chama o pai e a mãe antes de eclodir, sabe? É o macho dominante que vai chamando aquele monte de filhotinho que nem sempre é filho dele e vai todo mundo atrás. Aí quando eu ia contando isso pro meu chefe, ele falava assim, tá bom. Realmente, quando você fala, eu me encanto. Seu olhinho não encantou? Sim, então você vai falando, eu já fico pensando, já vou criando a imagem. É o olhar do jornalista que faz a aceitação do editor. Quando ele vai defender, eu tive muitos professores fantásticos no Jornal Nacional, no Fantástico também, no Globo Repórter, que foram mestres na minha carreira, e assim, uma coisa que um sempre me falava é, lembre de Carlos Drummond de Andrade, que escrever é a arte de cortar palavras, então me ofereça uma pauta em 30 segundos, se em 30 segundos você me encantou, você vai encantar em 1 minuto e 30, 2 minutos no Jornal Nacional. É porque se o seu tema não encantar, como que a reportagem vai? Não é? Se eu não convencer meu chefe, meu editor, que aquele negócio é legal, como é que ele vai topar, bancar uma viagem para eu ir lá nos confins e gravar e trazer? Então, por isso que é importante a rede de fontes, é importante você pesquisar. E assim eu fui descobrindo muita coisa da região que foi me encantando. Lá dentro foi surgindo pautas, conforme sim, você foi vendo. Eu ia fazer uma reportagem pro Jornal Nacional, voltava com 3 pro MS1 e pro MS2, pro Bom Dia MS, pro Jornal Nacional, porque assim, eram tantos assuntos que derivavam daquele assunto inicial que eu não queria deixar passar. Então, todo mundo na redação da TV Morena sabe disso. Eu vinha com um pacote, todo mundo olhava, os editores-chefes dos jornais falavam, tem pra mim? Eu falei, tem. Quando o Globo News começou, a mesma coisa. Teve uma diretora da Globo News, a Eugênia Moreira, que ficou muitos anos, ela falava assim, cara, você tem uma capacidade de ir pro Pantanal há 20 anos e trazer matérias diferentes toda vez que você vai. Eu falei, mas é porque toda vez que eu vou com o olhar de primeira vez. Quando você se coloca dessa forma, as informações chegam, as pessoas se abrem, porque você está demonstrando respeito por quem está ali, respeito pelo fazendeiro pantaneiro que está lá há 200 anos, a família dele, respeito pelas comunidades tradicionais, os povos originários, pelos cientistas. E aí as pessoas baixam a guarda e começam a te contar coisas. E essas coisas viram pautas. Foi isso que inspirou você a fazer seu livro? O meu livro foi acaso. Porque assim, quem me conhece sabe que eu não uso caneta nem bloquinho, nunca, no campo, em lugar nenhum, eu não anoto absolutamente nada. É tudo daqui. Tudo na minha cabeça, o tempo todo. Aí eu tô lá, fico 20 dias fazendo um Globo Repórter, ficava, sei lá, e 40... como que guarda tudo isso? Então, como diz quem convive muito perto comigo, que não sabe se é uma benção ou uma maldição a minha memória, porque eu lembro de absolutamente tudo. Sim. Então, quando eu tava lá, eu sentava e escrevia. Parecia um download, assim, então tá tudo bem. Entendeu? Então, esse é o meu jeito. Cada um precisa encontrar o seu caminho. Tem pessoas que precisam do bloquinho para se sentir tranquilo. Eu nunca escrevi texto de passagem. E sempre foi a última coisa que eu gravava, porque eu nunca achei importante eu aparecer. Eu sempre achei importante a notícia que eu estava dando ser dada de uma forma contada pelos protagonistas. Eu não era protagonista. Então, todos os repórteres cinematográficos que trabalhavam comigo, eles falavam assim, cara, você é a única repórter que não se preocupa com passagem. Eu já fiz reportagem do Jornal Nacional que não tinha passagem, eu não aparecia, só aparecia minha voz. Sim. Sendo que a maioria quer aparecer, né? Mas isso vem com a experiência? Sempre fui assim. Não, sempre fui assim, a vida inteira. Sim. E falando em passagem, reza a lenda que se a Cláudia Geiger preparar lá no Pantanal a câmera para fazer uma passagem, a onça passa atrás. Mas conta que é isso. Eu acredito muito, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito muito em Deus, aqui tem meu Pai Nocinho. Eu acho que nós, seres humanos, somos apenas uma espécie compartilhando o mesmo espaço que é o planeta. Então, o meu olhar para a natureza, para a flora, para a fauna, é um olhar de respeito para os meus parceiros. Sim. Então, eu sempre, em todo lugar que eu vou, existe um respeito muito grande. Em alguns lugares, inclusive, peço licença. Na Amazônia, a primeira vez que eu fui fazer um Globo Repórter, que eu fiquei 40 dias, eu pedi licença para entrar na floresta, porque quem mandava ali eram os povos da floresta, eram os espíritos da floresta. Então, eu sempre tive esse respeito. E se é isso ou não, não sei. Mas, sempre
passava onça, ariranha, eu precisava de um arco-íris, o arco-íris aparecia, eu falava com o cinegrafista, agora só precisava de um arco-íris, né? Ai, que sorte! Tô ali no beira do Rio Paraguai, que é gigantesco, difícil de você ver onça naquela região. Sim. Falei, puxa vida, só no fogo, depois dos incêndios de 2020, falei, nossa, gravamos isso, só faltava uma onça, olha pro lado, tem uma onça ali, pega o microfone, vamos gravar uma passagem, a onça ali atrás. Então eu acho que quando você tem respeito pela vida, o universo te presenteia com esses encontros. E na sua visão, qual que é o papel do jornalista, do jornalismo e a importância para o meio ambiental? É muito grande, porque assim, eu sou de uma geração que não tinha internet. E vocês já estão numa outra geração cuja internet pode ser uma bênção ou uma maldição, porque todos acabam se tornando comunicadores e nem sempre a informação é correta, nem sempre aquela apuração foi bem feita, mas aí viraliza. Então, hoje, para vocês vai ser muito difícil encontrar um caminho, mas ao mesmo tempo muito cheio de possibilidades, quando você tem novas mídias que você pode trabalhar. Na minha época era rádio, jornal e TV e revista, ponto. Hoje em dia você tem muitos outros meios de comunicação que permitem que o jornalista seja uma peça fundamental. E com relação ao meio ambiente, quando eu cheguei em Mato Grosso do Sul, o que eu percebi? Que até o sul-mato-grossense não conhecia o estado. Sim. Não conhecia. Verdade. Ou então normalizava. Eu cansei de ouvir, gente, mas o Pantanal sempre pegou fogo. Eu falei, tá, sempre teve incêndio no Pantanal, mas não na intensidade e na velocidade de destruição e devastação que a gente tem visto de 2019 para cá. Alguma coisa mudou. Aí eu fui estudar, fui buscar minhas fontes de pesquisa com climatologistas, no CEMADEM, em vários lugares do Brasil e do mundo, e aí descobrimos o quê? Que já tem a impressão digital humana numa alteração de clima e de pluviometria. Porque o Pantanal ele não produz chuva. A pluviometria do Pantanal é inferior da Caatinga. A chuva que chega no Pantanal ela vem dos rios voadores da Amazônia e das zonas de convergência do Atlântico Norte. Então, se você tem uma devastação na Amazônia que fornece a umidade para os rios voadores que distribuem essa umidade em todo o sul da América do Sul, e aí você está desmatando exatamente onde essa umidade é lançada, que é o arco do desmatamento, não chega chuva aqui. Ô, Cláudia, falando em informação, você falou agora que as pessoas sempre falam, e de fato, o Pantanal sempre pegou fogo. Em tempo de fake news, como que a gente garante essa credibilidade da informação sobre o meio ambiente para a população? Com conhecimento científico, aliado ao conhecimento tradicional. Você precisa fazer esse cruzamento. Não dá para você pegar uma entrevista com uma pessoa lá no meio do Pantanal e falar, mas sempre queimou. Mas o senhor mora aqui há quanto tempo? Minha família está aqui há 200 anos. O senhor tem registro? As fazendas têm registro de pluviometria. Tem. Vamos olhar? Ou então, depois você vai fazer o quê? Você vai ligar para os pesquisadores que monitoram isso. Você tem monitoramento, por exemplo, de cheias no Pantanal desde 1900. Aliás, muito mais, porque quando eu fui escrever meu livro, você tem informações de 1500 para cá das primeiras expedições que passaram por aqui. Então, quando você tem essa informação bem apurada, com base científica, com conhecimento tradicional aliado, ninguém te questiona. Porque não tem o que questionar. Então, quando eu falo que o bom jornalismo ele é feito de uma grande apuração, de uma rede de fontes e principalmente de conexão, vocês que são jovens, quando vocês forem fazer uma reportagem de meio ambiente, não pensem que é a primeira vez que alguém está fazendo aquilo, porque alguém já fez a sua pauta. Eu tive muitos colegas na TV Morena que falavam assim, meu Deus, vou fazer essa matéria de novo. Cinegrafistas às vezes saíam comigo, de novo essa mesma matéria. Eu falei, tá, mas tu nunca fez comigo. Lógico, são pessoas diferentes, são olhares diferentes, são abordagens diferentes. Então, quando você se dispõe a ter o olhar de primeira vez, toda vez, sempre você vai trazer um bom material, porque você vai se cercar de informações. Então, se você está numa pauta de fogo do Pantanal, olha o que já foi feito lá atrás. Vai juntando esse quebra-cabeça, porque ali você vai encontrar informações, você vai fazer comparativos. Se for uma TV, por exemplo, vai buscar um arquivo de 10, 15 anos atrás e mostrar, olha, queimou esse mesmo lugar, depois ficou 10 anos sem queimar, agora está queimando de novo. E aí você vai construindo a sua credibilidade com a qualidade e o aprofundamento da informação que você está preparando. Gente, isso aqui é uma aula para vocês, não só de meio ambiente, mas também de jornalismo. Prestem atenção. Absorvam. Nossa convidada é tudo. Ai, meu Deus. E você estava falando de apuração e informação. Como as pautas de meio ambiente geralmente costumam ser no interior, o acesso à informação.
Era mais difícil, mais fácil? Como que era essa apuração toda? Não, aí tem telefone. Eu nunca tive vergonha de ligar para alguém, de pedir telefone. Às vezes eu ligava para um fazendeiro que eu nunca vi na vida e falava: tudo bem, eu sou Cláudia, eu queria fazer uma matéria na sua fazenda, o senhor pode me contar o que está acontecendo? Então, a informação e a apuração depende do jornalista. Porque às vezes a pauta é produzida por um produtor, vamos supor que veio um assunto, mas ele tá geral ali, só uma ideia, mas você tem que aprofundar aquilo ali. E se você não tem uma rede de fontes, você não vai a lugar nenhum. Então você tem que buscar a universidade, o que a academia estudou, quais são as ONGs que estão pesquisando ali. De repente, você tem projetos de pesquisa que já estão sendo efetuados naquele lugar há 20, 30 anos. Então você tem informação aí, olha, de 3 décadas. E aí é a rede de fonte. Então, o jornalista, ele tem que ter fonte. Antigamente era um caderninho de telefone que valia uma fortuna, porque hoje, se você tem pessoas que me ligam das redações daqui da Morena, do Rio, São Paulo, até hoje, para pedir contato. É contato. Para me pedir contato. Claudinha, você tem o contato com alguém? Eu falei, tenho. Vou te passar o telefone. Primeiro vou perguntar àquela pessoa se ela permite que eu passe o celular pessoal, porque também não, né? Você não pode ultrapassar o limite da convivência. E se ela autorizar, eu te passo o celular e diga que fui eu que passei. Sim. Então, assim, é verdade. Eu tenho fontes, eu já estou fora do jornalismo há 3 anos. E até hoje, não passa um mês sem que um colega de redação me ligue pedindo ajuda para entrar em contato com uma certa pessoa, com uma certa fonte. E no nosso meio é tudo, hoje em dia, contato. E para você, é tranquilo passar isso, ajudar ou não? Não, tranquilo. Uma coisa que é muito interessante é o seguinte, a informação, principalmente agora na época da internet, ela não tem dono. Todo mundo está vendo aquilo. Mas o aprofundamento tem. E a credibilidade e confiança também. Então, existem, por exemplo, pesquisadores que queriam falar só comigo. Às vezes ligava até na redação e falava, não, mas eu queria a Cláudia Geiger. Só vou dar entrevista se for a Cláudia. Aconteceu muito isso. E aí, às vezes era legal, às vezes era ruim, até para convivência dentro da redação, é constrangedor. Não, mas não é ela que vai fazer, não, mas eu queria que fosse ela. Aí você tem que ter um jogo de cintura. Mas, às vezes, você também precisa valorizar a sua construção de profissional que você é. Então, às vezes, eu falo, não, eu que vou fazer. Eu que vou fazer, eu que descobri isso. Ou então, a fonte falou que só vai passar para mim. Então, tem disso, tem né? situações em que você precisa se posicionar, entendeu? Sim. Mas para compartilhar telefone, fonte, eu sempre primeiro perguntei à fonte se podia passar. Às vezes a fonte falava que não quero conversar com ninguém, só com você. Aí eu ficava de meio de campo e às vezes, não, pode passar. Então, depende da situação. Cláudia, eu sinto que você é um leque de informações. E juro, quanto mais você vai falando, mais eu vou me encantando, não só pela profissão, mas também pelo meio ambiente e pelo Pantanal, que tá tão aqui pertinho, como você disse. Você já foi? Nunca fui. Ah, não dou conta. Eu também não. Nunca fui. Ah, olha o dedinho. Não, e eu sinto que você tem tanto a dizer que o seu livro parece que vai além. Você pode dizer mais. Eu queria saber o que mais te encantou nisso. Assim. Na verdade, assim, como eu nunca tive bloquinho, quando eu chegava das minhas... E sempre fui eu que fiz a maioria das vezes, assim, 90% das reportagens, eu que fazia apuração, as fontes eram comigo. Obviamente, tive grandes parceiros na TV Morena que começavam a produção, mas à medida que você vai apurando as coisas, elas vão ampliando. Eu sempre, quando eu voltava das viagens, eu sentava e escrevia. Pessoas que eu conhecia, coisas que aconteceram que nem sempre você consegue botar na reportagem. Mas eu botava ali e escrevia. Aí muitas pessoas liam minhas crônicas no meu meio mais íntimo e todo mundo sempre falava, por que você não vai escrever um livro? Eu falei, com preguiça. E aí um dia uma amiga muito querida que coordena o Documenta Pantanal, que é uma ONG, que eu faço parte dela desde a criação, existe há 5 anos, que é para a gente divulgar o Pantanal em diversos segmentos, seja cinema, teatro, livro. Aí uma amiga falou, por que você não publica? Eu falei, tá bom, então o difícil era escolher 30 textos, né? O livro era para ser pequenininho, acabou ficando um pouquinho grande. Por isso que eu falei, é tanta informação que deve ter aí eu joguei no colo da editora, eu falei, bicho, escolhe aí nos textos que eu tenho, o que você acha legal, porque né, você que escreve, história. Você é igual mãe com filho, né? Você gosta de tudo. Então como é que eu vou escolher? Então mandei lá e selecionamos 30 histórias, não é um livro cronológico de carreira, são histórias. Sim. Algumas explicando situações, de tudo que eu fui estudando, da geologia dessa região.
região, que é muito interessante, do processo histórico, da questão arqueológica, de reportagens que surtiram efeito e que a partir delas leis foram criadas, transformações de vida aconteceram, mas assim, na hora de escolher, não fui eu que escolhi, eu mandei tudo, aí o pessoal, puxa vida. Aí um livro que era para ter, acho que, sei lá, 60, 80 páginas, acho que tem uns 300, nem me lembro quantas, mas é que ficou tudo maior do que previsto, mas não fui eu que escolhi. Mas eu sempre escrevi, muito. Eu tirava, o jeito de desligar minha cabeça era botar no papel, entendeu? Então eu ia lá, escrevia e guardava na caixinha, escrevia e guardava. Então quando surgiu a possibilidade, a caixinha já estava cheia, era só escolher e publicar. Sim, e falando nessa história, experiência, outro dia eu tava rodando o feed do Instagram, eu vi uma foto da Cláudia Gayer com o elenco da novela Pantanal. Ixi, essa história é muito interessante. Foi em 2020, o Schroeder era o chefe geral da Globo, sim, né? O Schroeder mandou uma certa pessoa do Projac me ligar, porque eles estavam pensando em gravar o remake do Pantanal e a Globo ainda não tinha aprovado. Sim. E era para eu conversar com essa determinada pessoa e depois conversar também com o núcleo de pesquisa do Projac, porque eles precisavam pesquisar sobre o Pantanal. E aí eu dei todas as diretrizes, obviamente 80% da pesquisa foram as minhas reportagens nos anos todos aqui. Sim. E aí o Schroeder pediu que eu organizasse uma viagem de 15 dias com o Bruno Luperi, que é o neto do Benedito Rui Barbosa e foi quem reescreveu a história do avô, a Luciana Monteiro, que era que seria a produtora executiva, e o Rogério Gomes, que é o Papinha, que era o diretor principal da novela. Porque o Bruno nunca tinha ido ao Pantanal, ele queria conhecer o Pantanal. O Papinha, sim, queria olhar fazendas para escolher os cenários, né, onde que gravaria, e a Lu para ver aonde seria, como é que seria a logística. Aí eu tirei férias na TV Morena na época, eu fiquei viajando, organizei a viagem de 15 dias, nós visitamos várias fazendas na região, era 2020 o ano daqueles incêndios catastróficos, e a Globo estava com muito medo de que não fosse possível gravar novela. E eu expliquei que os incêndios eram numa região distante da região onde foi filmada a primeira versão, que não pega fogo, uma região que demorou muito tempo para ter um grande incêndio, que aconteceu até ano passado, que é muito bem cuidada, é uma região muito característica do Pantanal. E aí viajei com eles. E era muito interessante porque o Pantanal é particular, 95% do Pantanal são áreas privadas. Sim. E aí eu ligava para os donos das fazendas, todos meus conhecidos, falava, bicho, estou viajando com os amigos meus, eu nem falava que era Globo, que era a ideia de fazer a novela. Queria passar aí na tua fazenda, posso ir? E o Bruno ia conversando com os peões para fazer a atualização, né, com os fazendeiros, com todo mundo, os pesquisadores. Eu fiz um hall de pesquisadores para eles conversarem, para terem um subsídio para escrever. E aí eles foram escolhendo, né? Aí o Papinha escolheu 8 fazendas, aí eu liguei para os 8 donos da fazenda, bicho, se aluga para a Globo. Aí, engraçado que até na capa do meu livro é uma gravura de uma foto que a gente fez nessa viagem, porque eu apresentei a todos eles ao Almir Sater, o Almir sempre foi um amigo muito próximo, uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui, e aí a gente na casa do Almir tomando banho de rio, e eu brincando assim, com água assim por aqui, o Papinha até olhou e falou assim, nossa, porque meu apelido na Globo sempre foi Juma, a vida inteira. Sempre. E aí ele falou assim, cara, você tá a Juma. Tanto que tem uma cena da novela da Alanis exatamente assim, foi ali na beira do rio. E aí o Almir na época, eu não quero, eu tô cansado. Aí o pessoal, não, o Bruno falou, eu vou escrever um personagem pra você. Aí ele, e eu falando com o Papinha, poxa, tem que chamar o Gabriel Sater pra fazer o papel que o pai dele fez na primeira versão. E a gente conversando aquilo tudo. E aí foi muito engraçado que o Bruno realmente escreveu o personagem para o Almir, cujo nome é Eugênio, que é o gerente da Fazenda Primavera, que é um grande amigo nosso, onde parte do elenco ficou hospedado. Então tudo tem um porém ali. E sem contar que algumas daquelas pessoas são amigos muito antigos. Sim. Por exemplo, o diretor de fotografia, o Henrique Salles. A gente trabalhou junto no início de carreira dele, quando eu viajei o Brasil pelo Criança Esperança, fazendo uma série de reportagens que ia passar no Criança Esperança. O Henrique ainda estava no início como assistente de fotografia, hoje ele é diretor de fotografia. Aí você tinha os câmeras, né? O J. Passos, por exemplo, que foi um câmera mais antigo da Globo, um dos mais sensacionais. O Jotinha, a gente se conhece desde a época da novela América, que também foi gravada no Pantanal, e a gente gravou
ele foi câmera meu, assim, brincando de reportagem para o Globo Repórter. Aí tinham outras pessoas, tanto da técnica quanto do elenco, que já eram amigos antigos meus. E depois dessa viagem, vários momentos quando o Bruno estava escrevendo, ele me ligava para tirar algumas dúvidas. Às vezes a produção precisava de uma ajuda, me ligava. Então, assim, ali para mim foi um reencontro de amigos e também encontro de pessoas que acabaram ficando minhas amigas porque assistiram minhas reportagens e, nossa, assisti suas reportagens para desenvolver meu personagem. E que ficaram minhas amigas até hoje, entendeu? A Juliana Paz, a Alanis, a gente se aproximou e nunca mais se perdeu. A gente continua falando, o Marquinhos Palmeira. Então, assim, Marquinhos eu já conhecia há muitos anos também, sempre. Então, assim, ali, pra mim, eu encontrei amigos. E aí era muito engraçado, porque a gente tava... além do trabalho. Não, e tem cenas que eu olho, assim, eu falo, gente, o Bruno escreveu, foi por causa daquele dia que a gente tava tomando banho de rio, falando isso, e realmente era frase. A criatividade Não, teve uma personagem que era uma jornalista, que ela tava chegando, junto com o Eugênio, e foi muito engraçado, acho que foi a Marcela que fez essa personagem. E ela com o celular mostrando, olha aqui a devastação. Aí o Bruno, até na época, eu liguei pra ele e falei, Bruno, ele então, porque era eu, mostrando um monte de coisa. Sabe aqueles negócios que você vai vendo? E você vai vendo o quanto você contribuiu para a construção da identidade daquele lugar. Eu não tinha essa dimensão. A criatividade de vocês é impressionante. Não, teve uma coisa de enchente na novela, né? Que a gente não pode, porque enchente chegou, galinhas estão no telhado. É o Loretinho falando, o Loreto era o Tadeu. Aí eu olhei aquilo, tinha uma matéria minha do Jornal Nacional de uma enchente do Aquidauana que eu comecei com a frase, as galinhas estão no telhado porque a água chegou. E assim, tinha muita coisa. O Gabriel, teve um dia que eu tava vendo o Gabriel na novela e ele falando umas coisas, eu falei, Gabi, faltou tomar ranço, né? Que é uma cara de Mato Grosso do Sul, ele é mesmo, esqueci disso. Aí passou uma semana, eu tô assistindo a novela, tomei ranço daquele negócio. Claro. Então, assim, a novela tem muito de mim, muito dela em mim, em função de encontros, entendeu? Mas isso é muito legal. Ai, que legal, tá vendo? Pantanal te marcando, trazendo do passado pro presente. Tem gente que acha que eu sou daqui de Mato Grosso do Sul. Quando eu falo que eu sou capixaba, o povo olha. Eu falei, gente, não briga com a minha terra, que o povo tem ciúme. Mas, Cláudia, mesmo assim, tá no sangue, tá? Mas você é mais daqui do que a gente. Mais daqui do que de lá também. Não vem, porque eu conheço a Mata Atlântica tão bem quanto. Não vem, não. Amazônia, será? Não, já fui lá gravar gravei muita coisa, agora recentemente gravei 2 documentários. Não é isso. Eu acho que quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, essa paixão, ela extravasa. Então, eu, quando jornalista, eu sempre buscava nos meus textos, na construção, eu sempre gostei muito de filmar também, então, de fazer as imagens, de estar junto com o cinegrafista. Várias vezes eu cheguei no ouvido do cinegrafista e falei assim, eu preciso de uma imagem para cobrir essa frase. Eu falava a frase no ouvido dele enquanto ele estava filmando, sem cortar, porque eu não queria ter edição naquilo que eu estava vendo, entendeu? Então, quando você tem essa percepção e esse envolvimento, que você realmente se importa, e eu sempre busquei isso nas coisas que eu faço, não só no meu trabalho, você acaba buscando o principal no nosso dia a dia, no dia a dia que vocês vão ter quando forem profissionais formados, que você tem que fisgar a pessoa pelo encantamento, você precisa despertar uma memória afetiva, seja ela positiva ou negativa, mas a pessoa, a partir da memória afetiva, ela se fixa. Então eu sempre tentava, na primeira frase ou na primeira imagem, fazer a pessoa, uau, quero ver isso. E aí, quando você acerta no coração, você chega no cérebro. E aí a pessoa presta atenção e ela não vai esquecer daquilo que você falou. Então, acho que é por isso. Que todo mundo pensa que eu sou nascida e criada no Pantanal. Mas quando você me vir fazendo uma reportagem na Amazônia, no Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga, que já fiz várias, é a mesma coisa. A forma como você narra os seus offs enquanto vai passando as imagens... Por Deus, parece que eu tenho a sua voz na minha cabeça, os pássaros cantando no fundo e você narrando. Mas é isso. Outra coisa também, tem muita gente de televisão que quando pega no microfone imposta a voz. Então tá conversando com você aqui, fala de um jeito. Na hora que vai falar na televisão, começa a falar assim. Sim. Pra quê? Eu sempre lidei com a câmera como se fosse um amigo que eu tô contando uma história. Nunca fiz, assim, pouquíssimas sessões de fono. A TV tinha fono, mas nunca. Eu sempre falei no meu tom, eu sempre falei do meu jeito, e com a minha mão, com o cabelo despenteado. A mesma Cláudia que a gente vê. É o que você está vendo na TV. Por isso que isso gera empatia, porque a pessoa te enxerga verdadeiramente. Quando você se coloca como um personagem,
Sim. Que você é o repórter, é a repórter que chegou. Eu nunca fui de estar muito arrumada, de estar muito penteada, de estar muito maquiada. Não é uma crítica às minhas colegas que fazem isso, mas é porque, imagina, eu estou num lugar de 40 graus, de pessoas distantes de tudo, aí eu vou chegar super produzida, como se eu fosse uma estrela de cinema. Entendi. Como é que ela vai me olhar? Eu vou fazer uma repórter igual eu estava no Haiti, na época dos terremotos, do terremoto de 2010. Todo mundo perdeu a família, perdeu a vida. Eu vou chegar toda produzida num lugar, que nem a galera num lugar que as pessoas perderam tudo, Sim. até aqui na cidade. Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa que me vesti de uma forma muito simples, uma forma de dia a dia. Entendeu? Às vezes a chefia até fala, pô, você tem que trocar de roupa. Eu falei, não é minha roupa que importa, é o que eu tô falando. Ô, Cláudia, tantos anos de profissão, não saindo do nosso tema, mas quando você fala da nossa profissão, quando você fala das suas reportagens, seu olho brilha, você fala de um jeito que, pra gente que gosta de comunicação, é gostoso de ouvir, é gostoso de aprender. O que levou você a escolher jornalismo? Por que você escolheu? Eu não escolhi, me escolheram. Me conta, como que você descobriu Na verdade, isso? eu sou capixaba, né? Eu fiz faculdade na Federal do Espírito Santo e no meu TCC, os meus amigos, eu e mais 2 amigos, a gente decidiu fazer um telejornal no RU, que chamava RUFES, toda sexta-feira. Por que a gente fez isso? Foi, primeiro, que a gente não tinha telejornalismo na TV lá. Não tinha nem ilha de edição, não tinha câmera, não tinha nada. Eu falei, gente, como é que eu vou sair de uma faculdade se eu nunca trabalhei com uma das vertentes da minha profissão? Aí a gente escolheu, um colega tinha uma câmera VHS, falei, vamos usar a sua mesmo. E aí uma coisa também que me chamava a atenção é que eu estava numa universidade gigantesca e eu não conhecia essa universidade. Não conhecia os outros cursos, não conhecia as pesquisas dinâmicas. E eu sempre fui muito curiosa, eu sempre falei que eu nunca saí da fase do porquê da criança. Eu sempre tenho uma pergunta, depois outra, outra. E nunca tive vergonha de dizer, não entendo, explica de novo. Me ajuda porque eu não entendi nada do que você falou, me manda seu artigo para eu ler, depois eu te ligo. Então eu nunca tive nada de dizer que não entendi, que eu preciso aprender mais. Eu acho que pelo contrário, a gente aprende até morrer. Sim. Eu não sou a mesma Cláudia do ano passado e nem de 10, 20, 30 anos atrás. Eu vou aprendendo cada vez mais e é isso que faz o olho brilhar. Eu acho que é o conhecimento, é a vontade de você aprender e compartilhar esse conhecimento. Independente de ser jornalismo ou não, se você for conversar comigo sobre história, arqueologia, coisas que eu gosto de geologia, vai ser o mesmo olho brilhando. Então, o encantamento é pelo conhecimento e pela partilha disso. Nossa, eu queria que outras pessoas soubessem. Eu queria que outras pessoas sentissem o que eu estou sentindo. E aí eu fiz a Federal do Espírito Santo. Naquela época, quando eu terminei, eu pensei até em fazer marketing, Escola Superior de Marketing em São Paulo, essas coisas. Mas meus pais entraram num processo de separação, eu precisei voltar para minha cidade natal, lá tinha uma filiada da Globo, eu fui trabalhar meio que de secretária do chefe, aí caiu o teto da igreja, meu chefe olhou para mim e falou, você tem DRT, você é formada em jornalismo? Eu olhei, sou, mas não quero ser jornalista. Você era secretária? Muito pouco tempo, assim, tipo umas 2 semanas. Caramba, você viu como que você tem o dom? Tenho nada, menina. Você tem? É porque eu falo pelos cotovelos. E aí caiu um teto da igreja, eu fui fazer a matéria, e 3 meses depois a Globo me chamou para cobrir férias no Rio, chego eu lá na redação da Globo Rio, falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí a chefia falou, não, você tem jeito. Falei, não tenho. Aí fui gravar uma passagem, comecei a chorar, falei, o que eu vou falar? Aí na época era o Zé de Arimateia, nunca me esqueço. O Zé virou, fica ali, no meio ali, fala isso, que eu vou sair da câmera aqui e vou mostrar para. Por isso que é muito legal você ter os seus parceiros. Às vezes você vai trabalhar com um cinegrafista que tem a sua idade de experiência. Quando você o trata com respeito, você vai ter ali uma fonte. Aí o Zé falou assim, grava. Eu falei, gravei, pé da vida, porque eu não queria aparecer, eu não gostava de aparecer. Você não? Não, nunca gostei de aparecer na frente da câmera. Você se formou e você não sabia para que ramo que você ia da profissão. Menos televisão, eu não queria aparecer na TV. E a Cláudia criança, a Cláudia da faculdade ainda não tinha nenhum... Nenhum, imagina. Eu era bicho do mato no último, era total. E aí a gente fez essa reportagem, me lembro que saiu no RJ2 e aí começaram a chamar as chefias, né? O Schroeder era chefe de produção, a Olga Curado, que era chefe das afiliadas, foi chamando um monte de gente para ver a minha reportagem. Eu falei, nossa, fiz besteira, né? Aí o Zé de Arimateia falou, não, tu tem estrela. Eu falei, tenho nada, não quero, não gosto, não vou fazer televisão. Assim, brava porque eu estava ali e estava me botando na frente da câmera.
Anos e anos passaram, a gente fez Globo Repórter junto. Aí ele falou assim, não te falei? Eu falei, isso foi praga, né? Foi, né? Aquela coisa. Então, assim, foi tudo absolutamente. A vinda para Mato Grosso do Sul também. Eu nunca imaginei vir para cá. Inclusive, quando eu recebi o convite do Jornal Nacional para entrar para o núcleo do Jornal Nacional, eu era muito novinha, 20 e poucos anos. Falei, não, eu vou ficar 3 anos, depois vou embora. E assim, as coisas foram acontecendo. Obviamente, aproveitei a oportunidade, mas eu não planejei. Você escreveu uma história muito bonita no jornalismo, viu? Ah, bonitinha, obrigada. De fato, você escreveu uma história muito bonita no jornalismo. E conta, qual que é o conselho que a senhora dá, que você dá pros qual que é o conselho que você dá para os estudantes que querem entrar nessa área do jornalismo ambiental? Primeiro, tem que ter conhecimento. A gente está em pleno... O Brasil hoje vive um momento muito importante na nossa história, que é a COP30, que vai começar segunda-feira, mas a gente já teve esses últimos 2 dias, né, da cúpula dos líderes que estavam trabalhando. Eu participei da Rio+20, né, que foi 20 anos depois da Rio 92. Então, assim, o jornalista agora, jovem, ele precisa entender o nosso processo. O Brasil sempre foi protagonista na questão ambiental. A Rio+20 que abriu o precedente. Na Rio+20 que se decidiu criar uma conferência de clima, uma conferência de biodiversidade, uma conferência de desertificação. E a partir dali vieram todas as COPs de biodiversidade, todas as COPs de clima. Então, nós temos um protagonismo de legislação, de pesquisa. Então, isso precisa ser estudado para entender o momento que a gente está vivendo. Então, para trabalhar com jornalismo ambiental, a primeira coisa é olhar para trás, é olhar a construção do que somos. E nós temos na área de pesquisa, por exemplo, pesquisadores brasileiros que são reconhecidos mundialmente como os mais importantes na sua área. Aqui em Campo Grande temos vários, a professora Neiva Guedes, nas Araras Azuis, a gente tem a Patrícia Médici, das Antas, a gente tem a Flávia Miranda dos Tamanduás, a gente tem o Geraldo Nascimento e a Ieda Bortolotto de Flora. Então você tem gente aqui que é reconhecido no mundo inteiro, a Letícia Couto na restauração ambiental. Então as pessoas daqui, os jornalistas, os jovens que estão estudando, elas têm que conhecer essas pessoas. Sim. Elas têm que buscar essas fontes, elas têm que beber dessa história. E buscar de uma forma que é uma forma de busca de conhecimento. Não é achar que teve acesso ao estudo e que vai trabalhar com câmera que só estudou até a 6ª série e que você sabe mais que ele. Verdade. Aquele profissional ali, ele construiu a história. Valorize essas pessoas que vão passar nos caminhos de vocês. E a questão ambiental hoje, ela precisa ser olhada não só para a natureza, para o meio ambiente, para a flora e para a fauna. A gente precisa olhar para as pessoas, a gente precisa olhar para a questão da conexão, da sustentabilidade, da questão étnica. Então você tem que fazer esse cruzamento de dados. É multidisciplinar o jornalismo ambiental. Todo mundo fala jornalismo ambiental, você acha que você vai para Pantanal, para a Amazônia, para o Cerrado fazer matéria de bicho. Não, gente. Você vai fazer matéria de legislação, você vai fazer matéria de pessoas, você vai fazer matéria de história, de geografia, de geologia, de arqueologia. Tudo isso compõe a identidade que a gente tem no nosso país e no mundo. Então, quando eu falo jornalismo ambiental está na onda do dia, está na onda do dia. Alguém está assistindo o COP? Alguém ouviu o discurso do presidente? Ouviu os discursos das pessoas esses últimos dias, da ministra Marina Silva? Foi ler as reportagens? Sim. Então tem que ser assim, você tem que buscar a informação e não tratar aquela pauta como um factual, como se estivesse acontecendo pela primeira vez agora, Claro. não, entendeu? Aí sim você vai fazer uma boa cobertura. Então, para o jornalista que quer se formar agora e quer entrar para esse meio ambiental, tem que saber o que está acontecendo agora no COP30. Não só na COP30, o que aconteceu na COP30, o que aconteceu na 29, na 28, a gente está fazendo 10 anos do Acordo de Paris. E esse Acordo de Paris ele foi um marco, porque foi ali que começou a se discutir a redução das emissões de gases de efeito estufa para tentar segurar a temperatura da Terra em 1,5 graus no máximo, né, esse aumento de temperatura. Por exemplo, quem é religioso, quem tem fé, tem que ler a encíclica do Papa Francisco, que se chama Laudato Si, que foi publicada em 2015 também, que ali é um compilado de informações científicas para todas as pessoas, não só para os católicos e cristãos. Eu estava em Roma umas 2 semanas
atrás, fui convidada pelo Vaticano e pelo movimento Laudato Si para participar dessa conferência, que reuniu 400 pessoas do mundo inteiro. E ali você tinha representantes da ciência, dos governos, de diversas religiões, mais de 35 tradições religiosas. Então, assim, o meio ambiente, ele é muito amplo. E mais do que tudo, você precisa olhar para o teu quintal. Não adianta você falar de meio ambiente se você não olha para o teu quintal, se você não olha para a praça da tua cidade, se você não olha para o planejamento urbano do lugar que você mora, se você não olha para as leis de zoneamento da cidade, que isso tudo é meio ambiente, isso tudo é uma questão socioambiental. Não é só a matéria gigantesca sobre uma certa espécie, não, o meio ambiente é onde você vive. Entendeu? Então é isso. Por exemplo, eu fui em 2020 convidada pela OMS para ir para Estocolmo também, para uma conferência. Eu fui a única jornalista brasileira, de 35 jornalistas de 35 países, que era para discutir a mobilidade urbana, sobre o transporte, sobre como você pensa uma cidade que seja mais sustentável, que seja mais viável para a condição cultural de cada região. E aí, ali também é uma questão ambiental, porque você pensa onde você mora. Então é isso, quando eu falo de jornalismo ambiental, as pessoas pensam nas grandes reportagens no meio do mato, né, que você vai visitar grandes lugares. Cara, uma reportagem sobre um plano diretor urbano na tua cidade envolve e muito a questão ambiental, que é a emissão de gases, é o fluxo de trânsito, é o consumo de água, é a produção dos efluentes. Você vai construir prédios, grandes construções, aquilo vai gerar polo de trânsito. É o olhar atento do jornalista para todas as informações. É o olhar atento, é você sempre pensar e buscar dentro daquele tema, né, os motes de meio ambiente. Cláudia, eu sinto que eu poderia passar o dia inteiro conversando com você. E ainda assim, teria muito que aprender. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Foi um prazer imenso te conhecer. Ah, que bonitinha. Boa sorte para vocês. Obrigada. Confio em vocês. Eu estava falando com vocês desde o início que quando você pensa em trabalhar com jornalismo, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para dentro de ti. Qual é a tua particularidade? Todo mundo, eu já tive pessoas que trabalharam comigo que falavam, eu queria falar igual você. Eu queria olhar na câmera igual você. Eu falei, não vai ter outra eu. Encontre a tua particularidade. E aí você vai conquistar o teu público, a credibilidade. E, primeiro de tudo, seja muito honesto e muito ético com tudo que você faz. Aí vai dar certo. E para encerrar, qual que é a mensagem que você deixa para quem quer cuidar melhor do planeta? A primeira coisa é olhar o padrão de consumo. A primeira coisa é olhar o padrão de consumo. Você tem que saber de onde veio a comida que você está comendo. Você não precisa comprar um vestido novo para toda festa que você vai. Você precisa saber qual é o seu transporte. Se você vai usar um combustível fóssil, espero que não. Como é que você vai construir tua casa? Aí você tem uma casa, aí tem um quintal. Aí você bota cimento no teu quintal porque aquela árvore que tem ali joga muita folha, dá trabalho para varrer. Oi? Entendeu? Então, buscar sustentabilidade, e é a forma como você olha o ambiente. A gente precisa enxergar que o planeta não é nosso. É verdade. Não é nosso. A gente compartilha esse planeta com milhões de outras espécies. E a gente tem que pensar o legado que vamos deixar para a geração que está chegando. E não só consumir, materializar, comprar e ganhar dinheiro e o resto. E o que vale a pena de verdade não é o ter, é o ser. Sim. Então, para você começar a pensar em questões ambientais, você precisa olhar como é que você age dentro de casa, como é que você consome água, como é que você joga teu lixo. Você tem muito plástico na sua casa ou você usa mais vidro? Então, assim, são medidas pequenas. Imagina, eu vou só dar um exemplo para vocês que eu falei na minha palestra que eu dei para a CNBB, na Pré-COP, que, imagina, a Igreja Católica tem 1 bilhão e 400 milhões de fiéis no mundo inteiro. Você imagina se cada uma dessas pessoas fizer uma ação. Acabou o problema. Verdade. Nós temos 2 milhões de habitantes, 2 milhões e pouco em Mato Grosso do Sul. Se cada uma pessoa, uma coisinha que você faça, é o canudo que você deixa de usar, é o saco plástico que você não leva do supermercado, é a embalagem que você reaproveita, é a compra de produtos de agricultura familiar na feira para você incentivar uma produção mais sustentável e não a produção de larga escala. E aí sim você vai estar dando a sua contribuição. Meu filho sempre falou, mas mãe, você fala isso, você é uma pessoa. Eu falei, cara, eu sou uma.
Mas imaginou se todo um fizer alguma É coisa? verdade. E aí você faz a diferença. Então, eu sempre digo isso, pense em você. Como é que você lida com isso? Eu sou uma pessoa que procuro consumir menos um monte de coisa, reaproveitar, sabe? E aí, por aí vai. Porque quando você continua com o seu padrão de consumo desde que veio a Revolução Industrial, você vai continuar contribuindo para um modelo de produção que é um modelo que está esgotando as nossas reservas e que está esgotando a capacidade de resiliência do nosso planeta. Está na hora de mudar, está na hora de enxergar de outra forma. Não estou dizendo que você não vai comer carne, que você não imagina, cada um escolhe o teu jeito. Sim. Mas olha com um pouco mais de cuidado, porque você, quando você joga alguma coisa fora, você não está jogando no lixo, você está jogando no seu planeta. Não tem outro planeta. Verdade. Não existe lixo. Eu costumo falar que toda cidade, a gente mora 1000 quilômetros do mar. Aí quando você olha o esgoto entrando num bueiro, que vai cair num córrego, você olha assim, falando, nossa, vai chegar lá na praia. Que uma hora você vai acabar indo. Vai chegar numa praia. Entendeu? E aí você vai fazer o quê? Vai ajudar a poluir os oceanos. Sim. Você entendeu? Então, é esse tipo de percepção que ela precisa ser todos os dias, de tudo que você está fazendo. Quando você está lá, abre teu armário, 1 milhão de roupa que você não usa. Né? 1 milhão de roupa que você não usa. Para que você precisa daquilo tudo? Vende, troca. Para quê? Tem um monte de sapato que você usa uma vez por ano. Para quê? E quanto tempo que não demora, né? Entendeu? Então, assim, é esse tipo de comportamento que vai fazendo as pessoas terem uma mudança de padrão. E é olhar com respeito para o planeta que a gente compartilha. A gente não é dono. Muito obrigada. Absorveu? Ai, vixe, e muito. Imagina. E muito. Tamo junto. Boa sorte para vocês. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, é sempre bom conversar com a nova geração. E para você que está nos acompanhando, não perca o próximo episódio.